Verdades fundamentais a respeito de Cristo. O que eu vou mencionar aqui não são apenas doutrinas a respeito de Cristo, se bem que o são, mas na realidade são reconhecimentos daquilo que ele é como ser e como ele é. A ideia de que você precisa crer que uma pessoa é gente é autoexcludente. Você precisa apenas reconhecer os fatos, o que você está vendo diante de si. O mesmo é aquilo que eu vou falar aqui a respeito de Cristo. Reconhecer isso que eu vou mencionar, alguns pontos a respeito de Cristo, essas verdades fundamentais a respeito de Cristo. Se você deixar de pensar, aceitar ou reconhecer isso, você não tem o Cristo das Escrituras. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que crer a respeito de Cristo, aceitar a respeito de Cristo, é que Ele é Deus. João capítulo 1, versículo 1, Romanos 9, versículo 5 e tantos outros textos deixam muito bem claro que Jesus é Deus. Então nós não temos o que discutir a respeito disso. A segunda verdade sobre Cristo relacionada a isso é que ele é Filho, o Deus Filho, o Filho de Deus. Isso aponta para a sua distinção pessoal entre ele e o seu Pai, e também entre o Espírito Santo. Essa filiação é uma filiação de relacionamento eterna, pelo qual a segunda pessoa ela recebe da primeira a sua identificação eternamente. Se você perguntar desde quando Deus é Pai, você vai ter que dizer desde sempre. A mesma coisa a respeito da segunda pessoa, da Trindade. Desde quando ele é o Filho? Desde sempre, pois sempre houve um relacionamento entre a primeira e a segunda pessoa, e esse relacionamento é de pai para filho. Como diz João 3,16, que Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho. Terceiro aspecto fundamental a respeito de Cristo, terceira verdade. Ele, Jesus, ele é homem. Então nós não podemos, em momento algum, negar aquilo que João 1,14 diz, que o Verbo, que é Deus, que é o Filho de Deus, se fez carne. Ele realmente se tornou um ser humano, com carne, osso, limitações, dores, enfim, tudo que é próprio da humanidade, à exceção do pecado, Jesus, ele encarnou. Então ele era 100% homem também. Não podemos pensar em 50% divino e 50% homem. Não, ele era homem e continua sendo e continuará sendo um homem glorificado por toda a eternidade. Quarto aspecto a respeito da realidade de Cristo. Ele é o Messias, ele é o Cristo. A Bíblia diz que quando ele foi batizado, o Espírito Santo foi derramado sobre ele, se revelou ali em seu ministério. Nós temos a confissão de Pedro, que Jesus disse que quando Pedro disse que ele era o Cristo, aquilo era uma revelação do Pai. Portanto, quando nós falamos do Filho de Deus, de Jesus, nós devemos lembrar que ele é o Messias. Ele foi ungido para ser nosso profeta, nosso sacerdote e o nosso rei, que são as implicações da unção. Continuando, nós devemos crer também e aceitar o fato de que Jesus morreu pelos pecados, pelos nossos pecados. Ele morreu para salvar o seu povo. Jesus, ele não é um mártir de uma causa, ele não é alguém que foi alvo de injustiças apenas. Isso está, sim, incluído no processo de julgamento dele, mas o fato é que a razão de sua morte faz parte do plano eterno de Deus de salvar os eleitos. E ele morreu pela sua igreja, ele morreu pelo seu povo, ele morreu para nos salvar. Portanto, a morte de Jesus foi por causa dos pecados. Isso está abundantemente provado nas Escrituras. A outra verdade é que Cristo, ele ressuscitou. Nós devemos crer, como diz a Escritura, em nosso coração, que ele, e confessar isso, que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, ao terceiro dia, saiu das garras da morte e da sepultura com o mesmo corpo que morreu. Ele não assumiu outro corpo, ele não recebeu outro corpo, foi exatamente aquele que foi imolado na cruz, foi aquele que 3 dias depois ressuscitou.
Outra verdade que não podemos negar em forma alguma, em absolutamente nada, nem um triz disso, é que ele ascendeu ao céu. Jesus continua o seu ministério celestial quando ele chega diante do Pai e ali ele começa a interceder em favor dos pecadores como um sumo sacerdote. Seu ministério, além do véu, começa com a sua ressurreição. Não negue esse fato, não imagine que Jesus está nesse momento despreocupado com você. Não, ele está nesse momento intercedendo pelos pecadores. Agora ele exerce como advogado, como um sumo sacerdote, intercedendo por nós diante de Deus Pai. A outra verdade é que Jesus, ele não só subiu ao céu, mas ele voltará. Então não há cristão verdadeiro que negue a volta de Jesus. O próprio credo apostólico inclui isso. A escritura toda diz isso. Apocalipse é uma evidência, um livro que é um livro bíblico que nos mostra a volta de Jesus. Então, essas são verdades fundamentais. Se você remover alguma delas, você não tem mais o Cristo da Escritura, o Cristo soberano, Salvador, suficiente, o Cordeiro de Deus, o único caminho, a verdade e a vida. Há, portanto, uma necessidade de manter intactos algumas verdades, essas verdades, sobre a pessoa de Cristo para que não haja adulteração da pessoa de Cristo. E dessa forma, crermos em um Cristo não escriturístico. Que Deus continue nos preservando em confessar essas verdades, defendê-las e, se necessário for, pela vida ou pela morte, jamais negá-las. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.